Bom, vamos então falar do HC, que tá relacionado a tudo isso, né? O assunto supremo. Então, olha só, ao abrir a sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal nesta quarta, a presidente da Corte, Carmen Lúcia, anunciou que marcou para amanhã o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. A expectativa era que o ministro Marco Aurélio Mello apresentasse questão de ordem para que fossem votadas 2 ações declaratórias de constitucionalidade sobre a prisão em segunda instância que estão sob sua relatoria. Após o anúncio de Carmen Lúcia, porém, Marco Aurélio pediu a palavra e disse que mudou de ideia. O ministro Gilmar Mendes veio na sequência e disparou ao criticar a elaboração da pauta da Suprema Corte. Segundo ele, abre aspas, estamos vivendo uma grande confusão. Com o HC de Lula, em destaque, o ministro Fux retirou da pauta do tribunal a votação sobre o auxílio moradia, marcada para esta quinta-feira. Ainda não há uma... Fux adorou, né? Pois... Teve essa chance. Ô Vera, então eu começo com você. Ao pautar o HC e não as ações sobre prisão na segunda instância, a Carmen Lúcia deu aí um truque nos colegas? Eu chego lá só dizendo que eu tô aqui com o meu fone, acompanhando, olho no peixe, outro no gato, acompanhando a sessão aqui. Por enquanto, tudo calmo no Supremo. Falam os ministros Toffoli e ministro Fux e ninguém tá batendo boca, ninguém tá se pegando de porrada. Então, parece estar tudo calmo, Patrick. Quanto ao HC do Lula, foi um jeito da Carmen Lúcia de evitar uma esperada e que viria mesmo... um chamamento às falas em sessão plenária, televisionado, como disse o Andreasa no Twitter. Ela chamou os ministros pouco antes de entrar ali para o plenário e falou, vem cá, pessoal, resolvi pautar o HC do Lula amanhã. E aí foi aquele corre-corre, porque os ministros nem chegaram a ler o HC, pedindo cópias do HC no gabinete do ministro Fachin. Ela consultou, pelo que me dizem, 2 ministros. O próprio Fachin, que é o relator do HC, e o Celso de Mello, decano, com quem ela tinha ficado muito agastada, e ele com ela, na véspera, naquele imbróglio da reunião que nunca houve. O Celso de Mello se sentiu desrespeitado, usado naquele episódio, e ela o chamou às falas para tentar contemporizar essa situação. Então foram os 2 que ela consultou a respeito antes, mas não chegou a avisar. Só consultou. O que eu acho que ela faz ao pautar o HC e não o mérito das ações de constitucionalidade? Eu acho que ela tenta manter a palavra que ela deu de que não levaria o mérito de novo à discussão. Então ela pauta o HC, acaba por politizar ainda mais a questão, porque agora ela vincula efetivamente a questão do Lula e mantém de algum modo aquela palavra que ela deu, a teimosia dela em não discutir o mérito. Ao fazer isso, ela esperava evitar a discussão de mérito, Patrick. Ela esperava que algum ministro, que a maioria dos ministros, aliás, não reconhecesse o habeas corpus por questões processuais, por não ser o momento, pelo fato de que o TRF4 vai julgar na segunda-feira da semana que vem os embargos do Lula, e daí porque ela marcou para agora, para se antecipar. Então ela tentou fazer isso. Eu acho que pode não funcionar. Eu, pelo que conversei com 4 ministros por WhatsApp, no meio dessa confusão, portanto ainda nada conclusivo, mas a primeira impressão que eu tenho é que os ministros vão sim usar o HC para tratar do mérito. Aí sem efeito vinculante, sem repercussão geral, mas vão entrar no mérito. E aí isso nos leva à fala do ministro Marco Aurélio e dos advogados agora no intervalo. Vai continuar havendo justiça lotérica, porque se você decidir uma coisa para o Lula, mas não tratar das ações, você mantém o problema que existe hoje. É por aí, Andreasa? É por aí. Poderia ser pior. Qual seria o pior cenário? Nada fazer. Não botar para votar as ADCs, as ações declaratórias de constitucionalidade, nem o habeas corpus preventivo. O melhor cenário para a segurança jurídica seria votar o mérito, a ação declaratória de constitucionalidade sobre essa matéria que precede o problema Lula e que geraria efeito vinculante, geraria uma decisão, resolveria o problema, uniformizaria o entendimento. Obrigaria todo o judiciário. Ponto final, resolveria o problema, desfulanizando, minimizando a fulanização. Ela optou mineiramente e equivocadamente por uma solução intermediária,
que vai dar em lambança, está empurrando a lambança com a barriga. Vão votar um habeas corpus preventivo amanhã, decidam o que decidir, o resultado não terá importância alguma para o futuro. Porque, repito, sem se enfrentar o mérito, não se gera decisão, continua tudo aberto. Foi o que a Vera falou. Loteria, sorteio, bota na roleta, joga a bolinha lá e seja o que Deus quiser. Cai o habeas corpus na mão de um juiz, digamos, criativo, né, com ideias, como Barroso, o sujeito vai preso, né, não adianta nada, cana. Cai na mão de um garantista, leva o habeas corpus para casa, tá livre. É assim que vai ser. Ou seja, se empurra o problema com a barriga por meio desse habeas corpus. Ah, sim, é verdade. Sem dúvida nenhuma, nesse debate de amanhã, a questão do mérito vai aparecer. Alguns dos juízes vão tentar apresentar um discurso a esse respeito. Mas será inócuo. Porque não resolve o problema. Então, o que tá muito claro agora para mim é o seguinte. Lula, amanhã, minha avaliação, esse habeas corpus preventivo não será aceito, será recusado, tá? Uma avaliação que eu faço. Ou por motivos processuais, é provável, ou pela sua própria natureza preventiva, por se considerar descabido, com base em entendimentos anteriores, inclusive do STJ. E Lula, beleza, preso na semana que vem, ou depois da Páscoa, ou quando for, para logo depois ser solto por um habeas corpus. Lula preso, Lula solto, Lula preso, Lula solto, povo na rua feliz e ele capitalizando politicamente isso. O que você acha, Madu? Você acha que o HC será recusado também amanhã na sessão? Eu sou do tempo que HC era o Hospital das Clínicas. Hoje, pessoal, é habeas corpus. Mas já entrou, né, no cotidiano do brasileiro, é impressionante. As pessoas hoje acompanham mais as lutas do Supremo Tribunal Federal do que no MMA, mesmo porque o Supremo Tribunal trabalha num horário, assim, para mim, pelo menos mais conveniente. O pessoal do MMA troca porrada de madrugada, essa hora eu já estou dormindo. Eu acho que a juíza, a ministra Carmen Lúcia, ela politizou um tema que já era politizado, é politizado por natureza. Ela deu um truco no plenário, né? Porque, na essência, o que se queria discutir, quando você quer discutir essa questão da prisão em segunda instância, é se você vai prender o Lula e todos os seus, digamos assim, coleguinhas de crime, que ainda aguardam na fila para serem julgados lá pelo Supremo Tribunal Federal. A lista vocês sabem qual é, né? Eu estou cansado de repetir aqui, mas são direita, esquerda, até de centro. É o grande acordão que estão querendo fazer no Brasil, livrando a cara do Lula, livra a cara de todo mundo. Discutindo aí o HC, que não é o Hospital das Clínicas, mas o habeas corpus, do caso específico do Lula, porque essa questão toda só existe porque está em tela a eminente prisão do ministro Lula. Eu acho que ela conseguiu, ao mesmo tempo, dar uma satisfação à pressão da opinião pública, que era tremenda, nas redes sociais, desde ontem, e muito forte, né? O apelo para resista, ministra Carmen Lúcia, resista às pressões. Ela precisava dar uma resposta à sociedade. Por outro lado, ela tinha que dar alguma ordem interna aos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que nessa questão até dos habeas corpus, essa questão que estão em abertos, eu vou aí meter minha colher, com todo respeito ao Andreasa, principalmente, que domina o assunto, a Vera também. Mas o que a gente vê também hoje no Brasil... Não vem meter colher e pedir respeito a mim não, meu amigo. A colher é no assunto, Andreasa, a colher é no assunto. Então é que hoje eu percebo, aí vocês me corrijam, que também existe no judiciário brasileiro uma certa luta interna entre a filosofia garantista
dentro do direito, que é uma coisa que vem desse direito romano-germânico, né, que é um tipo de raciocínio jurídico, contra o direito anglo-saxão, que é baseado todo em jurisprudência, na circunstância. Isso com as minhas palavras de leigo. Mas existe isso no judiciário, assim como existe também na própria economia brasileira, né? Tem um segmento da economia brasileira que é mais tradicional, é mais afeto ao Estado, a coisa pública. Tem outro que não, que é mais moderno, é mais ligado à economia americana, à economia contemporânea, mais ágil, mais e tal. Então, meu olhar, assim, de longe e de leigo, eu percebo um pouco disso, não é não, Andreasa? Você que é um douto... É porque é o seguinte, Madu, economia, né, as possíveis correntes é para quem tem dinheiro ou não tem. A justiça é para todos, igualmente. E aí, nesse caso... Sim, mas existem filosofias distintas. Eu prefiro ficar com os fundamentos da Constituição, aquilo que está escrito na Constituição, está lá expresso, o trânsito em julgado, né? Prefiro essa segurança, por mais que a gente queira que os bandidos estejam em cana, eu prefiro assim. Vera, e você acha que... nesse caso, garantistas versus os não garantistas, os que seriam mais punitivistas, para ficar aí na distinção mais aceita. Isso começou a cair no mensalão. Esse garantismo que havia no Supremo Tribunal Federal foi posto à prova no mensalão. Os ministros que eram considerados dessa escola garantista, que aí é mais do direito germânico, na verdade, mais recentemente, Celso de Mello e Gilmar Mendes migraram para uma postura bem mais punitivista no julgamento do mensalão. Agora, no Petrolão, as coisas têm momentos distintos. Quando estávamos ali com o Lula, a Dilma, todos na mira, o Supremo estava muito incisivo, com teoria ainda vivo. Julgaram essa questão da segunda instância em 3 ocasiões diferentes, vamos lembrar. Primeiro, em fevereiro de 2016, um habeas corpus, ministro Teori como relator. Ele deu o voto segundo o qual a prisão a partir da condenação em segunda instância não fere o direito à presunção de inocência. Foi seguido por outros 6 ministros. O placar naquela ocasião foi de 7-4, foi o mais dilatado. Em outubro, outro HC, voltaram a tratar do tema. De novo, Teori e de novo se confirmou esse entendimento. Em novembro daquele mesmo ano, 2016, garantiram repercussão geral para essa tese. E ainda com os votos de ministros que querem evoluir, como o ministro Gilmar Mendes. Então, esse garantismo já não é mais o mesmo. Agora, o ministro Gilmar Mendes quer fazer um reposicionamento e voltar para aquela posição pré-mensalão. Aí sim, como diz o Madureira, mais garantista. Então é isso que está por trás. Nenhuma dessas discussões foi uma discussão de mérito e que cria, como tem dito o Andreasa aqui, o tal do efeito vinculante. Não é uma súmula, não se firmou uma súmula. Não sei se a votação das ADCs necessariamente levaria à edição de uma súmula. Também não tenho essa informação, mas seria pelo menos uma discussão mais de mérito sobre a constitucionalidade. Eu já passo para você, André. Vera, você acha que o HC será recusado também amanhã? Eu ainda não tenho apuração sobre isso, Patrick, porque tem 2 coisas que eu já ouvi. Primeira, que pode ser recusado por questões processuais, e a segunda, como eu já disse, que eles podem entrar no mérito e aí já se configuraria um novo placar, dessa vez contra a possibilidade de prisão a partir de condenação em segunda instância. Vamos ver se o ministro Gilmar Mendes, que é quem quer mudar de voto, vai topar fazê-lo no momento em que vai ficar muito consignado que está salvando a pele do Lula. Não sei. Vai lá, Andreasa. É difícil ele fazer, porque ele pode tratar do mérito sem efeito meritório, né? A ação declaratória de constitucionalidade gera efeito vinculante sempre. Tem 2 lá para serem tratadas. E aí sim nós teríamos um entendimento, uma decisão. O que aconteceu em 2016, nesse histórico perfeitamente explicado pela Vera, foi uma sucessão de julgamentos, de tratativas dessa questão, mas em ações que não geravam um efeito vinculante.
E aí é uma questão conceitual, né? Você tem a autorização, porque é repercussão geral, você tem a autorização para prender alguém condenado em segunda instância. Mas não há a obrigação, não é uma decisão vinculante. Então, vamos tratar amanhã do habeas corpus do Lula, seja qual for o resultado, tendo como fundamento esse estado de coisas. Esse estado móvel de coisas, esse chão movediço. Pode-se discutir amanhã longamente mérito, sem efeito. Sem efeito, continua tudo como está. Teremos amanhã grande cobertura, estardalhaço, o bicho vai pegar, brigas virão, mas o resultado será particular sobre esse habeas corpus preventivo do Lula. Outros muitos virão com decisões para cá e para lá, enquanto não se discutir o mérito. Então vamos agora à nossa primeira parada e voltamos já já.